do próprio Anísio Teixeira para deixar isso um pouco mais claro. Vamos lá? As filosofias são, em essência, teorias gerais da educação. Está claro que quando Dewey se referia à filosofia era a de vida, sendo a educação o processo pelo qual os jovens adquirem formas, atitudes, disposições funcionais, não só intelectuais, mas também emocionais, em especial, uma forma primordial para sua própria natureza enquanto homem. O que Anísio Teixeira, ao construir esse pensamento relacionado ao pensamento de Dewey estava trabalhando? Ele justamente acabava por formular a percepção de que a educação deve ser entendida como um processo necessário ao homem. E a filosofia, o próprio exercício de pensar sobre esse educar. Se eu junto as duas possibilidades, a educação se torna base, se torna esteira, e a filosofia combustível para a própria caminhada da humanidade nesse sentido. Anísio Teixeira vai estar dizendo que essa construção ela é histórica. Ela bebe, muitas vezes, lá nas primeiras percepções da própria formulação de sociedade. Eu preciso me remeter ao mundo greco-romano para entender a construção dessa mentalidade ocidental. Nas palavras dele, a mentalidade ocidental não mais se afastou da tradição de tratar os problemas à luz da razão, liberta o mágico do supersticioso e do irracional. A ideia de que a construção do pensamento é a formulação da base crítica e de que, de alguma forma, pode gerar as percepções para que o homem se liberte daquilo que não é reflexivo, para que o homem se liberte daquilo que é mágico, supersticioso ou irracional. A filosofia é base para a construção do pensamento racional. A percepção da filosofia como base do pensamento racional é o grande exercício herdeiro que a gente percebe. É uma retomada que é feita no século XVI, reestruturada no século XVIII, mas que não deixou de existir e foi fundamental durante a Idade Média, e todos eles, de alguma forma, são tributários ao movimento estabelecido lá no mundo grego. E aí nós temos uma idealização equivocada. E Anísio Teixeira fala sobre isso. A ideia de que as grandes civilizações greco-romanas representavam o cotidiano e que o filósofo era um representante máximo do cotidiano é falsa. A leitura que o Platão, a leitura que Aristóteles fazem da sociedade grega é uma sociedade crítica, é uma sociedade que de alguma forma estaria virtualmente associada a leituras apáticas, a elementos de suntuosidade, de domínio, e que o exercício da filosofia, o exercício de pensar sobre as fragilidades desse cotidiano, sobre o que esses vícios, do que essa dominação aristocrática levava é fundamental. Perceber que, de alguma forma, é no mundo grego, é na percepção desses sujeitos como críticos, que entendemos um princípio de reforma que pode ser estabelecido pela construção do pensamento é fundamental. Logo, a ideia de que nós somos herdeiros da Grécia, herdeiros de Roma, é falsa. Nós somos herdeiros, sim, de uma tradição filosófica ocidental. Palavras dele, a melhor caracterização geral da tradição filosófica do Ocidente é que ela é uma série de notas. Aí é uma série de notas, desculpa, viajei, não entendi. Simples. A ideia de que somos a Grécia personificada, a Roma estabelecida, é falsa. Nossa construção filosófica é um conjunto de notas de autores importantes, críticos à sua própria sociedade, que ajudam a formular uma linha de pensamento. Estudar filosofia da educação é justamente estudar a ideia de como é a partir da educação, do pensamento educacional,
da fundamentação filosófica do papel da educação, das linhas dos diversos autores que pensaram, que foram críticos à sua sociedade e ao mesmo tempo ajudaram a interpretar a sua própria sociedade, nós temos uma formulação muito mais evidente, muito mais estruturada, muito mais organizada do que significa, efetivamente, filosofia da educação.